Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Elas Empreendedoras. Eu sou Karen Etoboer e eu trouxe hoje um vídeo pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É um tema que vocês me pedem muito sobre renda extra. Então nesse vídeo eu trouxe 50 ideias de renda extra para você poder aí fazer nas suas horas livres, nas suas horas vagas, fins de semana, à noite. E até muitas dessas ideias que você pode iniciar como renda extra, ela pode se tornar futuramente a sua renda principal. Muitas pessoas iniciam um novo negócio dessa forma. Então eu espero que você goste do vídeo de hoje. Eu fiz assim com muita pesquisa, trazendo muitas ideias para que você possa aí encaixar dentro do que você tem mais afinidade e poder aí faturar bastante com essa renda extra. Eu dividi esse vídeo em duas partes. No caso, a primeira parte é sobre 20 ideias que você pode aí fazer com investimento. Lógico, não é um investimento tão grande assim, mas é precisar investir alguma coisa. E a segunda parte do vídeo são 30 ideias, completando as 50. E essas 30 últimas ideias não precisam de investimento. Você pode fazer aí realmente só usando o seu tempo e as suas habilidades. Então, antes da gente começar o vídeo, eu quero apenas te pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para me ajudar e apoiar o meu trabalho, tá bom? Então, vamos logo para o vídeo. Então, a primeira ideia de renda extra, para você aí que quer fazer sem investir, você não tem condições de investir, mas você está precisando de uma graninha, você pode se desfazer de algo que você tem, que você não usa, que está lá intocado, e você pode aí passar para frente, para quem vai ter alguma utilidade com isso. Então você pode fazer uma leva aí no seu guarda-roupa, na sua casa, e você pode ver aí acessórios, calçados, roupas usadas, mas que não te servem mais, que você não tá mais ali usando, e você pode revender e fazer sua graninha extra com isso. Então você não tá investindo em nada, só se desapegando daquilo que você não usa e passando para quem vai fazer mais utilidade disso. Outra ideia é você dar aulas particulares, que pode ser na casa do aluno ou pode ser até online mesmo. Então, gente, se você tem alguma habilidade, se você sabe ensinar alguma coisa, pode ser um instrumento, pode ser alguma habilidade que você tem artesanal, ou então você fala um outro idioma, e você pode oferecer isso como aula particular ou online, isso vai te ajudar a levantar uma renda extra, né? Geralmente são aulas o quê? De 1 hora, 2 horas por semana, então não tá tomando tanto assim do teu tempo, e você tá ensinando algo que você domina, para alguém que precisa aprender, então é um custo-benefício aí maravilhoso, né? Você está ensinando porque você precisa de dinheiro, a pessoa está pagando para aprender porque precisa aprender, e você está lucrando sua renda extra com isso. Eu já dei aulas de inglês, eu falo inglês fluente, e eu já dei aulas de inglês. Eu realmente parei porque estava difícil de conciliar. Na época eu era noiva, eu não morava na mesma cidade do meu esposo, então tinha essa coisa do deslocamento, tinha essa coisa também que eu estava na CLT, a maioria dos alunos queriam aulas à noite, eu não podia à noite porque eu não morava na mesma cidade. Então era complicado, mas eu cheguei aí até alguns alunos, eu dava aulas em inglês. Então veja, é uma habilidade que eu tinha e eu estava ensinando ali para alguém que precisava aprender e estava ganhando meu dinheirinho extra. Então qualquer tipo de habilidade que você saiba fazer, que tem procura, tem demanda, ensina o que você sabe e recebe por isso. Uma ótima ideia de renda extra. Você pode fazer também nas suas horas vagas é faxina ou diárias. Então muitas pessoas elas pegam aí os fins de semana para poder fazer uma renda extra através de faxinas ou diárias. Não é algo difícil de fazer, não é algo que você precisa investir em nada, você apenas vai investir o seu tempo e a sua habilidade de limpar. Então você pode aí estar investindo o seu tempo para levantar uma graninha extra através de diária e faxina. Outra coisa super em alta é o passeio com pets. Gente, isso tá tão em alta, tão em alta. Muita gente tem o pet, mas ele não tem tempo de passear com o seu animalzinho. E você sabe que os pets, quando eles não saem ali a passeio, eles ficam estressados, né? E muita gente paga para pessoas apenas passear com o seu pet. 20 minutinhos, 30, 40. Outras pessoas também às vezes precisam viajar e contratam pessoas, né, para poder ir na sua casa, colocar a comida, dar um simples passeio ali pelo bairro com o pet e depois voltar. Então, se você se identifica com animais, se você gosta, se você sabe como lidar com animais, tem aquele jeitinho, porque também não é todo mundo que se identifica, né? Mas se você tem essa habilidade, então você poderia aí estar investindo nesse tipo de renda extra, porque você não está gastando nada, além do seu tempo, alguns minutinhos do seu dia, para passear com o pet e faturar seu dinheirinho extra ali, através dessa atividade. Se você tem carro ou moto, você pode simplesmente ser um motorista de aplicativo. Não é algo que você vai investir,
Porque vamos dizer, você já tem a moto ou então você já tem um carro. Então você só vai utilizar para rodar o aplicativo ali, transportando pessoas, né, de um lugar para outro e tá faturando uma renda extra. Eu conheço muitas pessoas que têm um trabalho na CLT e fazem isso como renda extra à noite ou então nos fins de semana, nos feriados. Outras pessoas, elas não fazem por muitas horas ali ou dias específicos, mas ela usa o horário do trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar. É um pouco longe, então para mim não gastar essa gasolina toda para ir trabalhar, vou ligar aqui o aplicativo e vou ver se eu pego uma corrida que seja próximo. E ela pega uma corrida, recebe pela corrida e já vamos dizer, a gasolina paga para você ir trabalhar. E fazem isso na hora de retornar para casa também. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. Outra coisa, eu não sei na região de vocês se tem isso, mas pelo menos aqui na minha cidade precisa muito, é de cuidador ou acompanhante para o hospital. Gente, eu moro numa cidade que ela é relativamente grande, né? E as pessoas vêm de todas as cidades ao redor para os hospitais aqui da minha cidade. Porque indo para a capital é uma demanda bem maior, é mais demorado. Então, quando elas não vão para Recife, elas vêm para cá, para Caruaru. Então, gente, são pessoas de várias cidades que vêm para cá. E às vezes as famílias dessas pessoas não moram aqui, são pessoas de cidades pequenas, não têm condições, não podem deixar a família, o trabalho para ficar aqui, né, numa cidade maior, acompanhando ali a pessoa, o doente. E elas pagam para outras pessoas ficarem ali como acompanhante no hospital, ou então ficarem como cuidadores, até em casa mesmo também, né? Às vezes a pessoa recebe alta, mas ela demanda de um cuidado em casa. Então não sei na região de vocês, mas aqui é comum, é muito comum. Então assim, né, é uma coisa que você pode pensar se você está aí tentando alguma ideia do que você poderia fazer como renda extra, se você tem tempo, também não é algo tão difícil de fazer e você poderia investir nisso, né? Investir o seu tempo, porque investimento não tem nada, né? Só vai ter o retorno ali do serviço prestado. Se você também tem moto e você tem um tempinho livre, você poderia apostar em trabalhar como entregador de delivery, pelo iFood, pelo Rappi, pelo Uber Eats, ou então até com restaurantes mesmo, fechar parceria com um restaurante, com uma pizzaria, e fazer as entregas daquele ambiente. Então aí é uma ótima ideia de renda extra. Você tem lugares que já tem os entregadores certos, mas eles precisam de reforço nos fins de semana. E investir o seu tempo nessa renda extra como um entregador de delivery é algo também que sempre precisa. Nunca falta oportunidades aí. Se você tem uma moto, você não investiria nada além do seu tempo mesmo ali. Às vezes tem ajuda de custo também com a gasolina e você tá podendo fazer esse tipo de serviço para levantar uma rendinha aí para você no fim do mês. Outra coisa também, essa para os homens, é você ser marido de aluguel. Então, se você tem habilidades com consertos, pequenos consertos, trocar uma lâmpada, ajeitar um cano que está vazando, um fio que está dando algum probleminha e precisa fazer um aterramento, ajustar uma coisinha ou outra, um serviço de pintura, um conserto de um móvel, alguma coisa assim que você tem habilidade, você poderia investir o seu tempo como marido de aluguel, no seu tempo livre, fins de semana. Você tem habilidades com esses pequenos reparos, pequenos consertos, pintura, essas coisas assim de casa mesmo. Você poderia investir o seu tempo para ganhar um dinheirinho como marido de aluguel. Agora vamos falar de recicláveis. Eu sei que o dinheiro que se ganha com recicláveis não é lá essas coisas, mas não deixa de ser dinheiro e às vezes todo dinheiro que entra ele é bem-vindo, não é? Às vezes está numa situação que está precisando tanto que é super bem-vindo. Então você pode também fazer a recolha e revenda de recicláveis. Pode ser garrafas PETs, pode ser papelão. E muitas pessoas elas realmente levantam uma renda extra com isso. Pode ser latinhas e elas revendem ali para pessoas que vai usar isso para artesanato, que vai usar isso para outros fins também. Então é algo também a se pensar. Se você não quer investir em algo e você quer algo mais fácil, você tem um espaço na sua casa onde você poderia recolher e armazenar até juntar aquela quantidade para poder fazer a revenda. É algo que você poderia fazer, então, se você tem o espaço, o tempo, não quer investir, mais uma ideia aqui para você ganhar dinheiro sem investir. São 30, ainda falta um monte, fica lá, espera aqui. Você também pode alugar o seu carro ou a sua moto. Tem pessoas que elas têm, um exemplo, um carro e uma moto. E elas usam mais a moto porque é mais econômica, é mais prática. E o carro fica ali parado, vai usar uma vez ou outra ali no mês. Então, no lugar do seu carro estar parado, ou então a sua moto estar parada por vários dias e semanas, você pode alugar. Muitas pessoas elas vão fazer aí, rodar aplicativo e elas alugam o carro ou então a moto, porque não têm condições de ter uma própria e elas realmente alugam. E ajudar ali
alguma pessoa que precisa, não é de um carro alugado ou uma moto, e você também não está deixando o seu automóvel ali parado e está ganhando dinheirinho com o aluguel dele. Então, agora vamos lá para as costureiras de plantão. Se você tem uma máquina em casa e sabe costurar, então, gente, tá perdendo dinheiro se você não tá fazendo reparos em roupas. Muitas vezes a gente compra uma roupa e precisa dar um ajuste, apertar, diminuir o tamanho da calça. Eu, por exemplo, sou baixinha. Toda calça que eu compro eu tenho que fazer um abanhado. Então, se você tem a máquina e sabe costurar, você pode oferecer esse serviço, né? Você pode divulgar ali para vizinhança, pessoas da família, no seu trabalho e fazer pequenos reparos em roupas e ganhar um dinheirinho extra com isso, né? Às vezes tem pessoas que elas vivem fazendo renda extra só com isso e elas têm até uma clientela formada, né? Só fazendo reparos de roupas. Ainda sobre pets, algo que também está muito em alta é o transporte de pets. Muita gente tem o pet, não é? E ele não tem condições, não tem carro, não tem moto para poder levar o pet para tomar uma vacina, para levar para uma internação, para um medicamento. Você tem um carro que você pode equipar, que você pode usar para esse tipo de serviço, somente para transportar pets, é uma ótima ideia. Tem até uma moça aqui na minha cidade que ela vive realmente só disso, transporte de pets, e é o dia todo. Se você precisa desse serviço dela, você tem que agendar, porque ela vive com a agenda lotada, carregando o pet de um lado para outro. Então é uma ótima ideia, né? Se você tem um carro, adaptar, não é, para o pet, porque nem todo pet é pequenininho, tem uns que são maiores, então você pode adaptar o seu veículo e poder fazer esse transporte. Você pode divulgar no Instagram, no Marketplace, no Facebook, no WhatsApp, em grupos de bairro e poder fazer uma renda extra só com esse transporte de pets, né? É algo que também não é muito barato, confesso pra você, é um pouquinho caro essas viagens aí de transporte de pets, mas as pessoas pagam por não ter outra opção, porque você não pode chamar um táxi qualquer, um Uber qualquer para carregar um pet. Então, como é um serviço personalizado e muito em alta, uma super tendência, as pessoas pagam até caro pela necessidade. Então, é uma outra ideia se você tem essa afinidade e gostaria de trabalhar com isso, de oferecer esse tipo de serviço. Outra ideia é você oferecer serviços como babá. Isso mesmo, às vezes os pais ali precisam trabalhar fins de semana, fazer uma viagem e não tem quem cuide da criança, né? E às vezes contratam ali uma babá para os fins de semana, já que a criança não está na escola. Às vezes até para dormir, os pais precisam ir para um evento, uma festa, vai chegar um pouco mais tarde e contratam, né, babás ali para um dia, algumas horas, fins de semana, feriado. Então, se você tem tempo livre, se você gosta de criança, se você é responsável e se identifica, também não vai investir nada, minha amiga, somente o seu tempo e habilidade com criança. E aí vai estar, faturando o seu dinheirinho extra. Agora, vindo um pouco para o lado do marketing digital, você pode oferecer o seu serviço de gerenciar pequenos negócios online. Pode ser um perfil social no Instagram, pode ser um perfil social no Facebook, no TikTok. Pode ser até o Google Meu Negócio, né? Alguém ali que está fazendo uma página no Google para divulgar melhor o seu serviço, o seu espaço e precisa de alguém para gerenciar, para personalizar, colocar informações, fotos, vídeos, responder mensagens. Então, se você tem algumas horas de seu dia livre, você pode oferecer esse serviço de ajudar ali a gerenciar as redes sociais de algum pequeno negócio. É algo que está muito em alta, as pessoas às vezes elas não têm tempo de dar conta de tudo, né? De vender, de produzir, de estar aparecendo nas câmeras, de gerenciar as redes sociais, que demanda muito tempo. E elas estão cada vez mais contratando pessoas para fazer esse tipo de serviço. Então, se você tem um celular, um computador, sabe mexer com a internet, tem habilidade, se você até gosta disso e tem alguma noção de marketing digital, é uma super vantagem para você, não vai estar investindo em nada também. Só oferecendo o seu tempo e habilidades e faturando. Paga bem, hein? Essa questão do marketing digital paga muito bem. Então, te aconselho a fazer isso se você nunca tinha pensado nessa ideia. Dentro desse tema, né, de um negócio mais digital, você pode também oferecer serviço como assistente virtual, no suporte de algumas plataformas. Atendimento a cliente virtual. Então tem muitas empresas assim grandes, exemplo Netflix, Amazon, Mercado Livre, Casas Bahia, e elas contratam pessoas para ficar ali somente no virtual, trabalhando ali no off, né, em casa, um trabalho remoto, como home office, e você vai estar ali fazendo esse serviço de atendimento a cliente, de suporte, de oferecer informações, como assistente virtual, como secretária. Então, se você tem um trabalho, por exemplo, de plantão e fica 3 dias em casa, 2 dias em casa, você poderia conciliar com esse tipo de trabalho. Então, é uma ideia também aí de renda extra, de você poder estar pesquisando um pouco mais sobre isso e oferecer esse tipo de serviço se você tem a habilidade em um computador. Algumas empresas também, elas contratam pessoas para traduzir documentos, artigos, textos,
Então, se você fala algum outro idioma, que pode ser espanhol, ou inglês, ou francês, alemão, você pode sim encontrar essas empresas, né, através da internet, se cadastrar e poder oferecer esse serviço aí de tradução. Geralmente eles pagam por artigo ou então por texto traduzido e pagam geralmente em dólar ou euro. Então é uma ótima opção se você fala um outro idioma. Você poderia estar trabalhando com isso, com tradução, não deixando ficar nenhum dinheiro na mesa, mas usando a sua habilidade de linguagem para poder ganhar dinheiro e faturar uma renda extra. E mais recebendo em dólar ou euro, melhor ainda, não é? Outra ideia para você fazer renda extra e sair da pobreza é consultoria online. Ou também pode ser uma consultoria presencial. Então, se você tem experiência, se você domina alguma área específica, você pode oferecer consultoria para empresas, para ajudar outras pessoas ou até outras empresas a resolver esses problemas nessa área de atuação que elas não estão sabendo lidar muito bem. Então, elas vão contratar consultorias muitas vezes para que a empresa caminhe melhor e elas vão contratar pessoas para fazer esse tipo de serviço. Então, se tem alguma área que você domina muito bem, você pode oferecer esse tipo de serviço, de consultoria nessa área específica. É aquela coisa, né? Conhecimento é ouro. Às vezes a gente sabe de algo que parece tão óbvio e aquela empresa ou aquela pessoa nos contrata porque ela não sabe como lidar com aquela situação, com aquele problema na empresa e elas vão contratar uma consultoria sim. Então é isso, é valor agregado, né? O conhecimento é ouro e se você tem esse conhecimento e pode oferecer para alguém, para uma empresa, melhor ainda para você. Algo também que é tendência e que está dando muito certo nos últimos anos é a venda. Na verdade, a produção e venda de e-books. Então as pessoas elas estão pegando as experiências que ela tem, as habilidades, e elas estão escrevendo e-books e colocando à venda. E tem dado muito certo. O e-book revender é algo assim, muito criativo. Você pode usar diversas ideias dentro do que você sabe, dentro do que você se identifica e poder criar ali um e-book e revender através de plataformas, né, de marketplace. Então muitas pessoas fazem e-book aí de habilidades que ela tem, por exemplo, e-books de receitas, e-books de dicas de viagens, como consertar alguma coisa. Então se você tem alguma habilidade específica e você gosta de escrever, também se tornar produtor digital, não é? Acho que seria uma boa ideia você de poder escrever um e-book e revender. Agora, ainda dentro desse tema de marketing digital, vamos falar de edição de vídeos. Gente, edição de vídeos não é barato. Não é barato mesmo. Mas se você tem a habilidade de editar vídeos, se você tem um bom programa de edição, você pode oferecer esse serviço seu através de plataformas especiais, né? Tem muitas plataformas exclusivas que é para o marketing digital. E, gente, as pessoas não pagam barato para editar um vídeo, não. Tem vídeo de até R$1.000, vídeos profissionais, VSLs, assim, mais longas. Tem a habilidade, tem um computador e tem um programa, você não vai estar investindo em nada. Você só vai estar pegando ali os serviços do vídeo, não é? E podendo ganhar a sua renda extra. E como eu falei, as pessoas não pagam barato para produzir um vídeo, não. Então é isso, né? Investe ali, faz sua renda extra. Muita gente começa a viver realmente só disso, porque é uma área que dá bastante dinheiro. Então, olha, mais uma ideia de renda extra dentro do marketing digital para você. Uma outra coisa também é monetizar nas redes sociais. Muitas pessoas têm sua profissão, trabalham na CLT ou em empresas e elas monetizam as redes sociais porque é uma renda extra que vai estar entrando ali todos os meses. Muita gente tem perfil monetizado no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no YouTube e elas ali conseguem faturar uma renda extra só com monetização, com criação de conteúdo. Então, assim, é uma outra ideia pra você. Não sei qual é o que se passa na sua cabeça, aí suas habilidades, o que é que você quer mostrar nas redes sociais. É tutorial? É tutorial de maquiagem. Eu vou ensinar como fazer uma tal receita. Ou então é review de produtos. E você pode, né, monetizar. Eu trabalhei com uma menina que ela tinha um perfil social no Kawaii e era monetizado. E ela ganhava um salário mínimo apenas de monetização, gente. É uma ideia, né? Mas uma ideia pra você ficar pensando como monetizar uma rede social e, faturar com isso. Agora, falando de festas, eu tenho algumas ideias aqui pra quem gosta de trabalhar com festas e eventos e dá pra fazer uma boa renda extra com isso, hein? Também sem investir nada. Tem a questão do animador de festas. Muitas pessoas elas vão para festinhas, principalmente infantis, somente para animar. Às vezes vão estar fantasiados, não é? De algum personagem infantil daquela festinha. Às vezes vão estar ali só nos brinquedos, né? Com as crianças animando e tal, dançando, criando atividades para o momento daquele evento.
E não deixa de ser uma renda extra por algumas horas, né? Porque o máximo que uma festinha vai durar são o quê? 4 horas. Então você vai estar fazendo essa rendinha extra aí nos fins de semana, em datas especiais, apenas como animador de festa. Outra coisa ainda sobre festa é você ser garçom ou garçonete. Muitas pessoas vão fazer esse tipo de serviço só nos fins de semana, só ali em eventos, como garçom ou garçonete de festas e eventos. E elas vão estar ali, né, algumas horas, como eu falei, uma festa dura em média o quê? 4 a 5 horas no máximo, e elas vão estar trabalhando essas horinhas e às vezes ganham ali um cachê de 100, 100 e pouco reais só por aquele evento. Então é uma boa renda extra, você vai estar trabalhando algumas horas ali do seu dia e já recebe o dinheiro de forma imediata, sem investir nada também, apenas lucro. Então, ótima ideia. E ainda sobre festas, a terceira ideia é ser segurança. Então é isso, né? Muitas pessoas, principalmente homens, pelo que eu vejo, assim, são mais homens, não sei se tem mulheres nessa área também, mas vão investir na questão de serem seguranças em festas e eventos. Aquelas pessoas que ficam geralmente de preto ali na entrada e outra pessoa na saída. E realmente é algo muito tranquilo, só vai ficar em pé, olhando se tá tudo certo, né? Se não tá tendo nenhuma briga, nem nada. E é isso. E também não investe nada, acabou o evento, a festa, já recebe seu dinheirinho, ganha de 100 a 200 reais por evento ou festa, então realmente é algo assim tranquilo de se fazer de certa forma. Você não investe nada e ganha seu dinheiro ali já ao final, algo imediato. Agora, saindo um pouco desse tópico de festas, eu vou trazer uma ideia aqui para regiões que tem muita área de costura. Aqui na minha cidade tem muita costura. E uma coisa que eu fiz muito quando eu era adolescente, que eu não podia trabalhar ainda na CLT, mas eu sempre gostava de ter meu dinheirinho, nunca ficava parada, era tirar pelos de roupa ou então fazer acabamentos de roupas em casa. Por exemplo, pregar botões, tirar o pelo das roupas, fazer a embalagem, dobrar, colocar o tag, colocar na bolsinha, colocar uma fita adesiva. Trabalhei também com roupas infantis. Tinha que colocar a tiara junto da roupinha infantil, ou se fosse do menino, o bonezinho junto da roupinha infantil, colocava no cabidezinho pequenininho, na sacola, tudo isso, né? Então, às vezes, as fábricas de roupas, elas, por mais que ela tenha mão de obra ali, mas não dá conta de tudo. Até porque essa questão do acabamento, tirar pelos de roupa, geralmente vai saindo das costureiras no final da semana. Então o acabamento vai trabalhar geralmente entre a quinta até o domingo. Ele vai passar o final de semana trabalhando, porque é a finalização daquela peça. E às vezes as fábricas não tem ninguém que queira ficar ali, né, no regime CLT trabalhando durante o fim de semana. Então eles buscam esse tipo de serviço fora, né? Então eles buscam pessoas que em casa mesmo vão estar ali fazendo esse serviço. Então eu já fiz muito, eu e a minha irmã já fizemos muito esse tipo de serviço, tirar pelos e acabamento de roupas em casa. Então eu não sei se na sua região tem isso, é algo que você não investe nada, a própria pessoa vai na sua casa, leva a mercadoria, quando fica pronta vai lá buscar e já te paga também de forma imediata. E você só trabalha também sem investir nas suas horas livres ali. Às vezes a gente trabalhava durante a noite, né, conciliava com uma outra atividade e ganhava nossa renda extra com isso. Então também é uma ótima ideia se na sua região tem esse tipo de serviço a oferecer. Se você mora em cidade turística com vários pontos turísticos, por que não fazer renda extra como guia turístico? Então você pode aí estar oferecendo esse serviço, já que você conhece a sua região melhor que ninguém. E você pode trabalhar ali com turistas e pessoas que estão visitando a cidade, mostrando os pontos turísticos e ganhando dinheiro extra por isso. Pode oferecer também, te tirar fotos e tal. E as pessoas vão te pagar por esse tipo de serviço. Então não é nada formal demais, né? Você pode usar ali nos fins de semana, datas especiais que a sua cidade vai estar mais cheia de gente e fazer sua renda extra com isso, com guia turístico. Se você tem a habilidade de trabalhar com manutenção e consertos de equipamentos, de eletrônicos, de celular, então você pode oferecer isso como renda extra também. Às vezes ali consertando um aparelho de um amigo, de alguém, algum parente, alguém que você conhece, alguém do trabalho, às vezes até formatando um computador, uma coisa ou outra. Coisa simples, né? Mas se você tem a habilidade, por que não oferecer isso e receber? Então é uma outra ideia de renda extra para você fazer com aquilo que você já sabe e tem habilidade e conhecimento, né? Essa questão, essas habilidades de conserto. Então se você sabe fazer isso, oferece como renda extra esse tipo de serviço, não é algo que você vai investir, é algo que você vai fazer no seu tempo, vai dar o prazo ali ao cliente, não é ao conhecido. Daqui a 2 dias eu te garanto que eu vou resolver e tal. E pronto, já recebe sua rendinha extra por isso. Nada difícil, já que você domina a habilidade, então vai estar usando isso ao seu favor apenas para garantir uma renda extra a mais. Outra ideia é você oferecer serviços de digitador.
Então tem muitas pessoas que às vezes têm ali algum artigo, algum TCC, alguma coisa da faculdade grandiosa para ter que ser digitalizado, né? E às vezes não tem tempo, porque são muitas páginas. Então se você tem habilidade com digitação, tem um computador e você gosta, se identifica, você pode oferecer esse tipo de serviço, né? Digitalizar documentos, artigos, TCCs e poder ajudar essas pessoas que não têm tempo e ainda tá faturando por isso, né? É algo também que não vai demandar nada de investimento, apenas se você tem um computador e o seu tempo disponível para fazer esse tipo de trabalho. Outra ideia que eu vejo muita gente fazendo, principalmente mulheres, é ser promotor de vendas e de grandes marcas nos fins de semana, em feiras, eventos, grandes supermercados, né? Então, tem muitas meninas, você entra ali às vezes no ambiente, no evento, às vezes em um supermercado e você vê aquelas meninas promovendo aqueles produtos de grandes marcas. Então, não é algo difícil de fazer, não é algo também que você vai estar investindo nada, apenas o seu serviço prestado ali, o seu tempinho. E tá faturando por aquilo, né? Que é pra você passar ali o fim de semana, o sábado e o domingo, promovendo aquela marca dentro do supermercado, dentro de um evento e ganhar o seu dinheiro por aquilo. Também dá pra faturar bastante, porque geralmente se paga no mínimo R$100 por evento. Então veja, um dia R$300, fui o fim de semana já tirei 200, é uma boa renda extra por mês, né? Tem pessoas que conciliam muito esse tipo de serviço prestado com o seu trabalho de renda principal e consegue aí faturar bastante no fim do mês, fazendo às vezes até um salário mínimo a mais ou próximo disso. Então, a penúltima ideia de hoje é você trabalhar com home office, com telemarketing. Pois é, se você não sabia, tem muitas empresas que contratam para você trabalhar com telemarketing em casa. Gente, uma vez a gente precisou recorrer a um suporte de uma plataforma que foi um item que a gente tinha comprado e deu um erro, né? E a gente precisou entrar em contato. E a pessoa que estava nos atendendo, a gente percebeu que estava em casa. Não era num escritório de telemarketing. Por quê? A gente ouvia às vezes carros, né? Passando, um latido de um animal aqui, outro ali. E o meu marido perguntou, né? Você trabalha em casa? Ele ficou curioso e era algo que ele tinha ouvido falar e ele estava até pensando, sabe, em trabalhar com isso na época. E a menina falou assim, eu trabalho com telemarketing em casa. E assim, gente, tem muitas empresas grandes mesmo, que contratam telemarketing em casa para você lidar com o cliente, não é? Então, essa ideia que eu tô te dando já é um pouquinho mais complexa, porque geralmente ela tem contrato, né? Você vai ter que trabalhar, por exemplo, 6 horas todos os dias. Então, essa ideia de renda extra seria bom se você trabalha, vamos dizer, meio expediente todos os dias em uma outra empresa e gostaria de complementar a sua renda, né? Desse tipo aqui não vai dar pra você fazer na hora que você quer, à noite, de madrugada, fim de semana. Tem um horário ali a seguir, mas não deixa de ser uma boa renda extra, às vezes até uma renda principal, não é? Que você pode estar fazendo aí dentro da sua casa mesmo, sem investir em nada, só o seu tempo e seu computador. E os equipamentos que a empresa manda para você fazer o telemarketing. Mas olha aí na internet, tem muitas empresas que contratam dessa forma. Então se você se interessa, você pode pesquisar um pouco mais aí no Google, porque eu tenho certeza que você vai achar diversas oportunidades. É muito comum essa prática. E a nossa última ideia de hoje é você trabalhar como designer gráfico. Isso mesmo, se você tem habilidades com esse tipo de coisa, convites, logomarca, conteúdos visuais para algumas redes sociais, currículos, muitas pessoas precisam recorrer a esse tipo de serviço porque elas não têm a habilidade de criar isso em casa. Às vezes não tem um computador, às vezes mesmo com o celular elas não sabem criar isso pelo Canva, que é o site que a gente mais cria, não é esse tipo de conteúdo. Mas muitas pessoas não sabem, até para fazer um currículo, por exemplo. Elas vão buscar esse tipo de serviço, então você pode divulgar nos grupos do bairro, você pode divulgar no Facebook, no Instagram, que você oferece esse tipo de serviço, não é? E aí você tá fazendo em paralelo, como uma renda extra, convites para casamentos e eventos, fazendo banners, logomarcas e poder atender esse público que não sabe como fazer e usar suas habilidades para isso, né? Para atender o público e faturar, gente. A procura e demanda é muito alta. Então, se você tem habilidade, não deixa dinheiro na mesa. Vai-te embora fazer renda extra e ganhar dinheiro. Então, gente, finalizando aqui, 50 ideias de renda extra para você sair da pobreza e já começar a ganhar dinheiro agora em 2025. Então não tem desculpa, porque eu trouxe uma grande variedade de ideias aqui. Tem para todos os gostos, todos os bolsos, se você pode investir, se você não pode, se você tem tempo livre, pouco tempo, muito tempo, eu trouxe ideia de todos os jeitos aqui. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você consiga encontrar algumas dessas ideias, que você se identifique, que você consiga fazer renda extra, que é o que todo mundo quer, não é
mesmo? Então eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado das ideias que eu trouxe pra vocês, essas 50 ideias, não é? E se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!